dívida, mas o serviço de saúde não está adequado, o número de leitos ainda é muito aquém do que a gente precisa para atender bem o taubatiano. Os nossos prédios escolares, infelizmente, não estão numa condição razoável. A gente tem uma dívida e um grande desafio de infraestrutura. Hoje a gente sofre com um problema de drenagem. Sabendo o tamanho do desafio, eu queria agradecer e reforçar aqui também todo o nosso time, que está motivado e empenhado, sabe aonde a gente entrou, sabe por que a gente entrou aqui, mas também já sabe que estão aqui para trabalhar para a gente encontrar e entregar o pavimento para a luz no fim do túnel. Eu tenho extrema confiança nas pessoas que a gente escolheu, tenho extrema confiança na Câmara Municipal e na responsabilidade de vocês com a cidade para a gente encontrar juntos as melhores soluções. Já tive reuniões com quase todos, cada um na sua área, todos com uma ideia muito boa, seja para atrair novas empresas, seja para melhorar nossa cultura, seja para atender melhor as nossas pessoas em situação de vulnerabilidade. Agradecer a imprensa também, a gente precisa, e contamos com vocês para reforçar também sempre com transparência o tamanho do desafio. A gente está aqui confiante que, apesar da situação financeira, a gente vai ter uma cidade que a gente merece. Agradecer a vocês aqui por estarem comigo nesse palco, agradecer a Vital novamente, e encerramos por aqui para abrir para as perguntas. Muito obrigado. Agora a gente vai organizar o palco aqui, a gente vai colocar, se vocês puderem, por gentileza, a gente vai trazer a cadeira de vocês aqui para frente, tá? Bem, nesse momento, então, nós vamos começar as perguntas. Os secretários do prefeito vão sentar aqui com a gente. E eu também gostaria só de pedir para vocês, para que esse momento seja produtivo, organizado, eu vou passar algumas regrinhas, não, algumas questões de ordem. Acho que assim fica melhor. Cada jornalista vai ter direito a uma pergunta. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, peço que vocês... A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir para quem for responder o questionamento, se vocês puderem vir até aqui, tá? Não sei se vai ser sempre o prefeito, se vocês vão revezar, por conta dos microfones da imprensa. Tá ótimo. Então, os questionamentos vão ser respondidos aqui, tá bom? Então, cada um de vocês vai ter direito a uma pergunta, eu vou levar o microfone até vocês, para que todos possam ouvir o questionamento, tá bom? Eu peço só para que vocês levantem a mão. Alguns vão querer, outros não vão querer fazer o questionamento, não tem problema, mas eu peço que vocês levantem as mãos e a gente vai organizando os questionamentos. Já vi sua mão aí. Então, a gente pede também que as perguntas, novamente, sejam objetivas, sejam diretas, tá bom, pessoal? Para que a gente possa dar um bom andamento aqui na nossa coletiva. E mais uma vez, aqui nós respeitamos todas as opiniões, então a gente pede para que as perguntas também mantenham um tom de respeito, tá bom? O release dessa coletiva está sendo subido no site agora. Então vocês vão ter acesso lá no site e após a coletiva a apresentação vai ser enviada para vocês que estiveram presentes, tá bom? Naquele e-mail que vocês cadastraram, a gente vai encaminhar, tá bom? Então, eu vou passar para eles. Eu vou usar um outro microfone aqui de baixo, tudo bem? Para passar aqui para os colegas da imprensa. A gente está aguardando o Sérgio dar mais detalhes a respeito do que está acontecendo, a respeito das perguntas, né? Foi feita a apresentação, vocês já têm a matéria lá no site do vale360news.com.br, só acompanhar lá, matéria com o valor da dívida de 446 milhões. Foi o valor da dívida apresentada. A gente está aguardando aqui para o início da entrevista coletiva. O Sérgio vai responder algumas perguntas, falou sobre temas importantes. A gente segue aqui então no aguardo para a entrevista. Vocês me ouvem bem? Tá. Só reforçando, uma pergunta por veículo, tá? Que alguns veículos vieram com dois jornalistas representando. Então, uma pergunta por veículo. Como o Mário Jefferson da TV Cidade ele não ainda não para a linha de cima, vou começar com ele, tá bom? Vamos lá, vai começar a coletiva aqui então. Então, pode ficar.
Bom dia a todos e a todas. Nós achamos interessante a colocação da abrangência da transparência, como que a atual administração está encontrando o município. Demonstra uma responsabilidade muito grande com a comunidade e o desejo de crescer. Mas em causa espécie, por exemplo, a contrapartida. A dívida está aqui. O que podemos fazer estando endividado, sendo que nós temos a obrigação de cumprir regulamentos de percentual para a educação, para a saúde. Eu quero saber o seguinte: como que o município está se preparando, como que a administração está se preparando para captar novos recursos? Por exemplo, questão da cultura, que é uma área que a gente representa. Há um projeto, há uma lei que possibilita que as empresas possam aplicar recursos e abater, obviamente, só que, um detalhe, só vai regulamentar o esporte, para a cultura não foi regulamentado até hoje. Essa é uma questão. Em relação a essa questão também, dentro dos recursos, esse escritório que será montado, ele terá a questão de captar novos recursos, trazer, até o prefeito falou, por exemplo, da área da cultura, a secretária nova já é dotada para essa área de captação. Os outros secretários também têm esse viés de poder buscar recursos? É só isso. Boa pergunta. Então, o escritório de projetos, detalhando um pouco mais, tem também a missão aí de ajudá-los na capacitação, para vocês também aprenderem a desenhar os projetos e a captar recursos. Então, tem melhorias legislativas que a gente pode fazer, tem mais apoio para a gente conseguir envolver a iniciativa privada, né? A gente tem uma reunião em breve com os contadores também para apresentar, se quiser complementar, para apresentar para eles os benefícios de aportar dinheiro nos projetos incentivados. Então tem também esse caminho. A gente queria escancarar para vocês o tamanho do desafio que a gente vai enfrentar. E por isso temos tomados e vamos continuar tendo que tomar algumas decisões um pouco mais duras, mas a gente vai ter que ser muito criativo para conseguir entregar os serviços que não podem parar, né? Especialmente agora, como eu falei, parceria com a iniciativa privada, decreto de doação, escritório de projetos, tudo isso está em linha com o que o senhor falou. Eu gostaria de observar que nós estamos aí, o nosso secretário Marcos Tolomio está à frente dessa liderança para fazermos uma grande arrecadação da população de fundos, de dinheiro, de injeção de imposto de renda, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, para contemplar os nossos fundos, principalmente fundo da infância, fundo do idoso, que podem ter essa isenção fiscal. Então nós temos uma reunião agendada, o Marcos Tolomio está lá, no dia 7 de fevereiro, com os contadores da cidade, para a gente envolver a população nesse processo coletivo de ajudar nesses projetos de fundo, porque o dinheiro de fundo ele é muito bem-vindo e ele permite aí uma aplicabilidade imediata mediante os projetos apresentados. Cultura social e esporte, né? O Fernando também é especialista em projetos, então trabalharemos bastante nessa linha. Xandu Alves, do Jornal O Vale. Bom dia a todas e todos, bom dia Sérgio, secretários. Eu queria te fazer uma pergunta, você falou muito da aproximação do privado com o público, né? A gente tem visto algumas outras cidades, inclusive o crime organizado aproveitando algumas brechas, entrando em prefeituras. Eu queria saber quais são os mecanismos de transparência, de cuidado que vocês terão justamente para, ao atrair a iniciativa privada, não abrir espaço para atrair problemas e também para deixar muito claro onde é que tem dinheiro privado, você está beneficiando A, B ou C, como é que você pretende trabalhar isso? Obrigado. Obrigado, Xandu. Boa pergunta. Bom, com critérios claros de governança, cumprindo a lei de chamamento público de licitações, tendo os comitês de fiscalização dos contratos muito melhor organizados. Enfim, esse é um risco que tem em todas as cidades, né? Inclusive, esse é um risco que nós já temos hoje, porque vários dos serviços já são executados por empresas. Isso pode acontecer não só quando a gente fala de concessão, mas, por exemplo, quando você abre um processo licitatório, você não conhece necessariamente as empresas que estão ali que ganham a licitação. Hoje é tudo online, né? Então, governança, seguir a regra, colocar a gente certa no lugar certo, um conjunto de fatores que minimiza esse risco.
boa essa pergunta, porque hoje a gente enfrenta um momento de grande quebra de paradigma com relação a isso, né? Então, toda vez que a gente falava em órgãos públicos e falava de empresas privadas, havia um vácuo aí de que, olha, eu não posso ter contato com a empresa, porque senão pode haver algum conluio, algum combinado. A própria nova lei de licitações deixou isso um pouco mais aberto, da gente ir até as empresas, isso de forma transparente, para que a gente traga o que realmente o órgão precisa adquirir. Nada melhor do que as próprias empresas que estão no mercado de nos apresentar boas soluções. Eles vivem disso, estão se especializando cada vez mais nisso. Então hoje existem uma série de documentos que a gente pode se utilizar para que as empresas nos ajudem nisso. Por exemplo, tem um documento técnico chamado Estudo Técnico Preliminar, que uma das fases é ir até o mercado para ver quais são as soluções hoje que o mercado apresenta para determinado objeto. Tem uma outra modalidade licitatória que chama diálogo competitivo. Basicamente é você não saber como resolver um problema e levar isso até o mercado para que de forma transparente eles tenham um diálogo com o órgão público e a gente encontre uma solução. Então, são esses mecanismos que a gente também vai usar para que o serviço efetivamente chegue na ponta e a gente contrate um serviço que dê resultado de uma forma eficiente. Mas, por exemplo, o decreto de doações vai regulamentar isso. Então, por que a gente vai fazer? Porque a gente quer deixar muito claro e transparente o que a gente está pedindo, o que alguém está doando e o como, né? Então, de novo, reforço para todos que têm amigos que queiram me ajudar, depois do decreto de doações, por favor. Nessa vez, a gente vai fazer um pacote de adoção de praças, adoção de rotatórias, enfim, a gente vai tentar trazer a iniciativa privada o mais perto possível. Transparência, governança, manter proximidade, né, e resposta e bom diálogo com a imprensa. Temos aqui os grandes responsáveis pela fiscalização. Então, a gente sempre fala, independente de ser base ou oposição, o papel fiscalizatório tem que ser feito. A gente não tem compromisso com ele. Se achar que não está errando, cobra e a gente vai corrigir. Certo? A Laurine Santos, da TV Vanguarda. Eu queria entender um pouquinho sobre esses valores, né, das dívidas. Vocês falaram em 446 milhões que são dívidas já vencidas. A gente até fez essa semana mostrando essa primeira iniciativa de negociações para as dívidas menores, um valor perto aí de 4 milhões. Esse pacote todo de medidas que vocês apresentaram aqui, concessões, PDV, todas essas iniciativas, quanto que isso vai reverter diante dessas dívidas vencidas e que estão para vencer? E como garantir também que essas medidas não vão atrapalhar serviços públicos? Bom, vou começar pelo PDV, né, que envolve diretamente a mão de obra, né, o RH. Dentro do PDV tem a gente tem a etapa onde a gente avalia e pode conceder ou não também, a gente vai deixar aberto para as áreas, mas tem que ter a permissão justamente para a gente olhar, olha, esse setor ou essa área aqui é essencial e a gente não consegue fazê-lo agora. Mas, por exemplo, concessões, a gente está em todo o estudo de viabilidade, né? A gente está aqui há 23 dias, então agora, durante os 100 dias, a gente já vai ter alguns estudos prontos, que são todos estimativos, né? Por exemplo, uma concessão do Parque do Itaim, que é um desejo nosso. Precisa do estudo de viabilidade inicialmente para você conseguir entender quanto que se cobra de outorga, ou até mesmo depois a gente calcular quanto que o parque, por exemplo, tem de custo para a prefeitura de manutenção. Então não é uma conta fácil e nem simples, né? Voltando ao PDV, o PDV depende. A gente pegou o modelo de Pinda. Em Pinda, inicialmente, na primeira rodada, 10% dos servidores aderiram. E na segunda rodada, mais 10%. Aqui estava até será quanto? Será de 1, 2, 3, 10%? E outra coisa que a gente estava não citando, né, mas em algum momento a gente vai fazer uma prova de vida também, para garantir que a gente não tenha nenhum erro no nosso sistema, a gente não confia no nosso sistema. O que é essa prova de vida? A gente tive recentemente no governador Tarcísio e ele citou que fez para os funcionários do Estado. E encontrou 2% de funcionários inexistentes. Pode ter sido erro do sistema, pode ter sido desvio de conduta, mas então a gente está pegando várias grandes e pequenas medidas. Até a renegociação de contratos, por exemplo, é difícil de você estimar. Por exemplo, é 30%, a gente conseguiu economizar 2 milhões. De acordo com o que a gente vai encontrando dinheiro, a gente vai empurrando para sentar e renegociar as dívidas. Tem esse fornecedor que aceita e tem fornecedor que não aceita. Então a gente está aprendendo também com o processo desses números. Né? A gente pode falar que é um pacote de medidas, mas que por enquanto não tem um pacto orçamentário fechado. Assim. Não dá para a gente saber o quanto todo esse esforço vai gerar de impacto mitigatório. Isso não impacta o serviço público? Por exemplo, o PDV, né, que tem suspensão de concurso, isso não impacta o atendimento para a população, os serviços? O serviço já está impactado.
o hospital está semi-fechado. Em algum momento a gente vai ter que, como sociedade, olhar um para o lado e falar, não está funcionando. E aí, tá bom, se eu continuar fingindo que não tem problema, eu vou aumentar o problema. A gente tem na Secretaria de Saúde o diagnóstico, faltam leitos em Taubaté para atender o taubatiano. A gente tem um hospital semi-fechado há bastante tempo. A gente precisa de um outro hospital, né? A gente sempre falou de uma Santa Casa, possivelmente, para ampliar a capacidade, para a gente parar de mandar taubatianos para Aparecida, para Caraguá. Então, o serviço já está impactado. E um dos grandes motivos do serviço impactado é falta de governança e falta de responsabilidade fiscal. Não é um assunto chato quando a gente fala de responsabilidade fiscal, de ter austeridade, mas quando você gasta mais do que arrecada desde 2017, uma hora a conta chega e chegou. E a gente não vai aceitar isso mais. A gente vai precisar de ajuda e de apoio de vocês para a gente corrigir daqui para frente. Mas chegou a conta. Essa indignação tem alguma mãe esperando o exame do seu filho, ou tem algum filho esperando o exame da sua mãe. A gente está, aos poucos, ampliando o serviço. Tem que achar dinheiro, tem que tirar, tem que fazer todas aquelas medidas e talvez um pouco mais. A gente está estudando quais são as melhores, por isso uma auditoria, por isso uma consultoria. Esse diagnóstico toma um pouco mais de tempo, então não dá para falar, legal, em 15 dias aqui a gente já viu o que vai fazer e vai dar isso de impacto. Mas o que você pode contar com a gente, todos vocês, é a transparência clara na jornada de quanto a gente conseguiu economizar, de quais outras medidas que a gente espera. Então você tem base estimativa, mas é difícil você cravar exatamente. Um esforço muito grande, por exemplo, eu recebi de um ex-prefeito colega, ele falou assim, olha, a gente contratou uma consultoria para olhar na saúde, linha a linha, quais serviços que a gente faz e muitas vezes não recebe verba para isso. Então tem um grande potencial de aumento de receita porque a gente não está prestando conta adequadamente. Então isso exige um esforço muito grande e esse está sendo um grande desafio de cada secretário e suas equipes para olhar para dentro e falar, olha, a gente está errando, o que a gente podia estar fazendo aqui do mesmo jeito e pedindo recurso para executar esse serviço. Uma série de frentes em aberto que a gente vai apresentando para vocês ao longo do tempo. A Caroline Correia, da TV Band. Posso só complementar um pouquinho? Claro, por favor. A falou? A gente conversou um pouco sobre isso da renegociação de dívidas, mas é bom a gente separar em duas etapas ou fases. A gente está renegociando as dívidas que já foram contraídas e aí a gente está pedindo 30% de desconto ou parcelando isso. Esse é um ponto. A revisão de contratos a gente vai fazer de um modo que a gente repactue os contratos. Então, assim, que o serviço na ponta não seja afetado. Hoje, por lei, eu posso chegar pura e simplesmente e falar todos os contratos serão cortados em 25%. E todas as empresas terão que aceitar. Isso está na lei, inclusive nos contratos assinados com ela. A gente não quer fazer isso. A gente quer conversar, e isso já tem a missão com os secretários dos setores técnicos, de que eles analisem o serviço que está sendo entregue, o que não é mais necessário, o que pode ser melhorado, e aí a gente repactue para que o serviço chegue na ponta e a gente pague menos. Tá bom? Então, Caroline Correia, da TV Band. Diante de tantas dívidas, vocês vão priorizar algumas coisas? Como que vocês estão pensando nessa questão também? A prefeitura tem os seus serviços essenciais, né? Então, o que priorizar? Saúde, a gente precisa garantir saúde digna para o taubatiano. Tenho certeza que essa é a grande reclamação, né, nos gabinetes dos vereadores. Com certeza é a principal discussão internamente na prefeitura. A zeladoria, vou dar um exemplo positivo aqui do Coronel Liberato. Começamos com uma equipe da época Taubaté e 4 internas. Semana que vem ele já está terminando de montar a 8ª equipe para estar na rua cuidando da zeladoria, apenas fazendo gestão e remanejamento interno. Então, são várias pequenas medidas que ao longo do tempo a gente vai corrigir. Cada secretário tem as suas prioridades de redução, né, como o Matheus acabou de explicar. Saúde é a maior dor e saúde tem pressa, não espera. A educação, a gente sempre fala lá com o Elcio, né? Esse é o grande investimento do futuro, é a educação. Então, cada secretaria definiu, né, a gente definiu em conjunto as prioridades, mas para a gente são serviços essenciais de saúde, educação, segurança. Com o Capitão Souza, né, a gente enfrenta um desafio enorme de pessoas em situação de rua. Isso envolve segurança, envolve o Ptolomeu, que vai liderar o comitê de enfrentamento, envolve saúde com a doutora Rosana. A gente tem o programa Bairros Vivos, que a gente quer retomar a vida da nossa cidade, na segurança, não é só policial na rua.
esporte, cultura, lazer, convívio, família, ocupação dos espaços públicos. Então, começando por saúde e segurança, saúde e educação, mas aí tem uma série de outras coisas para a gente morar numa cidade que a gente merece. Lucas, da TV Câmara. Só uma correção, acho que tem um celular vibrando, está pegando bastante no áudio dos nossos microfones. Eu verifico se vocês estão vendo. Se vocês estão ouvindo, não sei se é um dos celulares que estão aí que está tocando. Eu acho que isso aqui, ó. Porque ele está vibrando bastante, está pegando bastante no áudio dos microfones, se puder ajudar. Quem é o proprietário? De quem que é o celular? É um preto. Seu? Ele está despertando. Pegou a vez. Um tema que vem sendo debatido há anos e que pode afetar diretamente a arrecadação da prefeitura e a vida da população é a revisão da planta genérica de valores. Como que essa administração vê a possibilidade dessa revisão e qual que é a visão que vocês têm da participação da Câmara, não só nessa decisão, como nas outras, para melhorar a arrecadação e a vida da população? Boa pergunta. A planta genérica tem apontamento do Ministério Público para ser revisado, o que a gente tem contribuído desde sempre também nós, prefeitura, a gente não pode ficar, o poder público, a gente não pode o tempo todo jogar a conta para o cidadão. Então a gente está fazendo um estudo para cumprir os apontamentos, para cumprir a legislação, mas também para não empurrar o peso de mais imposto para a população. Tem que encontrar o caminho justo ali de executar esse serviço. Mas a gente não tem a resposta, tem que estar em fase de estudo. Só para complementar, como vocês viram, alguns são projetos de lei, concessão, PDV, enfim, qualquer mudança da venda de ativos, tem diversas medidas que a gente precisa da Câmara. E talvez mais importante, né, esse diálogo, já que eles são o primeiro ouvido, muitas vezes, da população, para passar para a gente as principais demandas, nos fiscalizar, para a gente ir levantando a régua junto para melhorar o serviço para a população. Desburocratização também, para atrair novas empresas, muitas das mudanças legislativas têm que passar pela Câmara. Bruno Leis, da Rádio 99. Prefeito, na ex-gestão, o antigo prefeito, ele encaminhou um projeto à Câmara que foi autorizado de uma linha de crédito junto à Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, se não me engano, no valor de 87 milhões de reais para alguns projetos de investimento. Como que vai ser a postura e o critério da atual gestão em relação a isso? Boa pergunta, Bruno. Novamente, a gente mostrou ali em algum momento, não somos contrários a financiamento, à dívida, que tem que ser feito em conjunto, Câmara e Prefeitura, o financiamento e a fiscalização para boas obras, para que realmente impactem bem a vida da população. O grande desafio hoje nosso é que boa parte das dívidas e acordos são de serviços já prestados, a gente continua com serviço público para a população, mas a gente vê com bons olhos linhas em aberto de financiamento para a gente conseguir fazer obras, por exemplo, de infraestrutura, de drenagem, enfim, os prédios públicos. Se você pergunta para um servidor da prefeitura como está a condição dos prédios onde eles trabalham. O tesourinho, a gente vai pedir para fazer um laudo. A gente acha que está cedendo ali o prédio onde tem 300, 400 pessoas ali. O pessoal da Secretaria de Habitação, agora, a Diretoria de Habitação foi lá para o CTI, né? A gente alocou junto com o social, mas toda vez que chovia eles tinham que passar um saco de plástico em cima dos computadores para não perder o processo. O próprio Palácio do Bom Conselho precisa apresentar também um diagnóstico de infraestrutura para vocês. As escolas, como estão, então, é um desafio enorme pela frente. Então, essas linhas de financiamento são, junto com o nosso escritório de projetos, são que vão dar a possibilidade de a gente aumentar o nosso tempo de resposta. Né? Talvez foi o termo que eu não usei na apresentação, mas o mais importante de tudo isso que a gente falou tudo isso aqui impacta no nosso tempo de resposta. Se a cratera da estiva ali, o Oliveira Neto fez um rearranjo de orçamento para conseguir atuar naquela obra. Mas a gente tem os moradores do Antônio Queiroz Filho ali, desesperados há muito tempo, porque a gente não conseguiu ainda atendê-los. A gente, prefeitura, né? Desde o dia 1º de janeiro era a gente. Então, tudo isso aqui impacta no nosso tempo de resposta. Financiamento do escritório de projetos, redução de custos, tudo isso vai ajudando a gente, isso, prefeitura e Câmara, a aumentar o nosso tempo de resposta, ampliar leito. É isso. O grande desafio, tempo de resposta
todas as nossas ações vão ser voltadas para a gente conseguir melhorar o nosso tempo de resposta ao cidadão para melhorar os nossos serviços. O Alexandre Vilela, da Rádio Metropolitana. Bom dia, prefeito. Bom dia aos secretários, a todos presentes aqui. Prefeito, você falou agora um pouco sobre a planta genérica, mas um outro ponto importante também, que se fala muito em Taubaté, seria sobre criação de taxas, né? E a taxa do lixo é uma delas. A cidade de Taubaté teve um problema com relação à coleta, já não temos coleta seletiva, há essa possibilidade real. E uma outra questão também com relação, se já foi feito um levantamento com relação ao grupo de pessoas que o senhor dispensou, funcionários comissionados, e até mesmo com relação aos que o senhor contratou também na atual gestão. O senhor houve uma economia com relação a isso? Boa pergunta. Como eu falei, desde o começo, com relação às taxas, a gente está tentando fazer o máximo de esforço aqui para não ter que aprovar nenhuma taxa, nenhum aumento como a planta genérica. A taxa do lixo, especificamente, né, é uma exigência do novo marco do saneamento aprovado no governo Bolsonaro, e a gente está estudando as melhores alternativas. Com relação a gente, né, a gente economizou, acho que está em torno de 20% ali das pessoas, e o grande desafio da prefeitura é não ter um bom plano de carreira. Né? Então, a maior parte, o Matheus, por exemplo, é servidor escriturário. Aí, como escriturário, ele tem poucas funções que ele pode executar. Para ele poder executar algum serviço diferente, ele tem que ter algum cargo de confiança ou comissão. A gente também, um dos desafios da consultoria contratada é a gente fazer uma revisão das distorções, e a gente quer aprovar um bom plano de carreira para os servidores para a gente garantir uma jornada mais previsível para todos os servidores. Né? O que motiva um bom servidor? Bom, se eu executar essas tarefas e essas metas claras, aqui eu vou ter o prêmio no final do ano. Né? Eu vou ter um aumento, eu vou ter uma progressão na carreira, então a gente quer dar mais clareza justamente para evitar tanta disrupção na máquina de um governo para outro. José de Campos Cobra, pela página Taubaté Debate. Bom dia, prefeito, bom dia, secretários. Então, é difícil, com tantos problemas assim, mas tem uma pergunta só, mas a gente vai tentar. Primeiro, que parabenizar por essa tentativa de estabilizar a situação, porque a gente vê pelas estatísticas apresentadas aí que a cidade vem piorando de tempo para cá. E o objetivo seu é melhorar a cidade. Mas primeiro tem que parar de piorar. Né? Primeira coisa, parar. Uma questão, você falou da questão das casas lá da Independência, lá foi apresentado um relatório geotécnico. Desde quando foi noticiado isso aí, eu pedi através da plataforma esse relatório, e não foi fornecido, não foi divulgado, nem o veículo de imprensa publicou, diz que tem um relatório. Está escondido em algum lugar. Essa é uma questão. E outra coisa com relação aos repasses do governo federal, do FEPOM, que é o fiador da dívida de Taubaté, a maior dívida aí, hoje os repasses estão sendo garantidos através de uma liminar. Uma liminar é uma coisa que pode ser caçada a qualquer minuto, alguém vai lá e caça e acabou. E se caçar, o governo Taubaté não vai receber o repasse. De um dia para o outro, menos sempre. Se isso ocorrer, qual seria o panorama para a cidade? Olha, obrigado pela pergunta. Né? Esse é o ponto mais... encontrar a palavra certa. Né? Esse é o ponto mais importante de tudo que a gente falou. O maior risco de tudo que a gente falou é essa liminar cair. Essa liminar está bem robusta, né? A sua justificativa, e agora vai depender de relacionamento técnico-político para a gente conseguir reorganizar essa lei. Porque não basta só a gente conseguir conversar e a liminar não cair. A gente precisa encontrar, né? Devemos, sabemos e queremos pagar. Né? Encontrar um caminho para a gente alongar essa dívida de uma maneira justa, que caiba no bolso do taubatiano, né? Do nosso orçamento. Então, se cair, a gente
vai entrar numa situação realmente problemática. É difícil elaborar uma peça que de uma hora para outra você não tem 191 milhões. Aí sim, como a jornalista perguntou, vai afetar diretamente o serviço público de imediato, né? E do avenida lá do... Até, não sei se vocês moram ali perto, já convido, a gente já marcou, acho que semana que vem a gente vai estar junto com eles. Tem uma disputa entre Sabesp e Prefeitura, né? Tem um laudo que mostra que tem uma questão ligada aos usos da Sabesp, vai ter uma disputa judicial, mas a gente quer sentar, mesmo que a gente está fazendo com vocês, com as famílias que moram ali, que estão esperando desde 2019 uma resposta para apresentar o que é, até onde a gente está hoje, o que é possível fazer, o que a Prefeitura já vem fazendo nesses primeiros dias, e tentar desenhar junto uma solução com eles. O relatório geotécnico provavelmente vai virar uma ação judicial entre a Prefeitura e a Sabesp, mas de novo, a não ser que tenha algum dado sensível que a gente seja proibido de disponibilizá-lo, claramente a gente vai ter um compromisso com a transparência total. Tá, obrigado. Para o Jesse Nascimento, do Vale 360 News. Sérgio, bom dia. Eu gostaria de saber quantos servidores a Prefeitura pretende cortar no plano de demissão voluntária, para economizar quanto. A segunda questão ainda, a respeito do questionamento do colega, qual seria o valor que a Prefeitura deixaria de receber caso a liminar fosse cassada de forma imediata? E eu gostaria que você falasse também a respeito da questão aí da concessão dos parques, né? Quanto que a Prefeitura pode receber nessa concessão para ajudar aí nos valores da dívida? Boa pergunta, Jess. Novamente, acho que a mesma resposta que a gente passou anteriormente, a gente tem como base outras prefeituras, né? Outros PDVs. É difícil saber. Como a gente está vendo um aumento de pessoas pedindo licença não remunerada, a gente imagina que essas pessoas sejam as que têm mais chance de aderir. Pindamonhangaba, por exemplo, teve 10% de adesão na primeira rodada, porém, eles tinham servidores aposentados na ativa, que Taubaté já não tem. Então, quanto isso impacta, né, no nosso programa? Na segunda rodada deles, eles tiveram mais 10%. Então, dá para estimar que 10% é um número ideal. A gente tem 6.700 funcionários, 670 aderirem, entendo ser uma boa primeira rodada, e depois a gente vai aprimorando também ao longo do tempo. Agora, é uma tentativa, é uma estimativa, né? Não dá para saber o número exato. Mas, se a gente conseguir reduzir 10% da nossa folha com anuência, né, com adesão dos servidores, para eles acharem que é bom para eles, eu acho que é bom para a gente também. Da dívida do CAF? Da dívida do CAF, né? São 191 milhões até 31/12/2024. Né? Então tem juros rolando, vai ser calculado, imagino, no momento da eventual, mas que não vai acontecer, que é a da liminar. A gente está trabalhando muito, né? O Osório também está responsável por nos ajudar a encontrar o caminho, mas são 191 milhões até 31/12. E a Prefeitura teria que pagar daí se a liminar fosse cassada, é isso? Não é nem pagar, ela deixa de repassar para a gente, que é mais difícil, né? Porque hoje eu já tenho que pagar. Se ela retém, né, aí de imediato ela vai reduzindo os repasses ao longo do tempo. Obrigado pela pergunta. O último questionamento, então, é do Glauber Victor, da FM Legal. Bom dia, prefeito. Bom dia, secretários. Todo esse diagnóstico que foi mostrado traz uma situação preocupante nas finanças. O decreto de contenção de gastos, 30%, em especial na saúde, que foi pouco falado, mas nós sabemos que também o problema é grande. Como manter a saúde, como resgatar serviços que estão parados, como o caso do hospital parcialmente parado, fila de especialidades, de exames, com 30% de economia. Olha, o que a gente tem visto é que tem muito excesso, tem muita gordura, tem muito serviço realizado que não precisa mais, tem muito contrato não efetivo. Então, você vai encontrando a partir dessas medidas, né? Na saúde, especialmente, a gente quer dar um choque de gestão e de tecnologia. Como eu falei, tem 22 mil pessoas na fila de exames de ultrassom.
a gente conseguiu já, por fiscalizar o contrato, a organização social já abriu mais 1.600 exames de ultrassom por mês. Então, é garantindo a maior efetividade dos contratos. 1.600 por mês, como que a gente perde tempo e dinheiro? Se o processo de convite, né, das pessoas que vão fazer o exame, lá tem um médico esperando para fazer 30 exames no dia, e ele faz só 10, a gente também perdeu dinheiro. A hora do médico, toda a estrutura estava ali feita para isso. A tecnologia ajuda você a dar mais eficiência, a melhorar essa gestão. A gente vai revisar algumas contratações daqui para frente para contratar por produtividade. Então, invertendo um pouco a lógica da questão. Né? Tenho certeza absoluta, e é difícil medir em números, né, o quanto a gente desperdiça de dinheiro quando algum parente seu faz um exame e quando chega para falar com o especialista, o exame já está vencido. Volta no final da fila. Ou a pessoa que fica esperando muito tempo. Se a gente tem um atendimento não tão resolutivo na atenção básica, esse caso vai progredindo até o mais caro, que é chegar no hospital. A gente precisa aumentar a nossa resolutividade na atenção básica, onde é preventivo, onde é mais barato. E tudo isso, muitas vezes, não exige dinheiro, exige gestão, revisão de processos internos, tecnologia. E aí, a gente está desenhando esse mapa de ações, porque também toma tempo. Né? O vereador Alberto Barreto pediu para fazer um questionamento. Bom dia a todos, eu acho. Só gostaria de, se fosse possível, que o Matheus colocasse para a gente, que eu não vi nos dados ali, a dívida que ficou da educação. Nós temos que pagar até o dia 31 de janeiro agora, né? Esses restos a pagar da educação e qual o impacto disso caso a prefeitura não consiga atingir esses gastos dos 25% da educação. Por favor, obrigado. Obrigado, vereador. Hoje, o cenário é que a prefeitura, em 2024, ela empenhou e liquidou notas fiscais, né? Então, ela já passou dos 25%, que é a obrigação, na questão que quando a gente fala de liquidação. O problema é que até 31 de dezembro a gente tem que falar em pagamento, né? Então, 25% de pagamento. Hoje, para atingir esses 25% pagando contas da educação, gira em torno de 50 milhões de reais. A prefeitura teria que pagar até 31 de dezembro. Nós, junto com a equipe jurídica, estamos analisando os impactos disso, para que isso também não prejudique a gestão futura, porque a gente sabe que não atingir os 25% tem alguns problemas que vão resvalar na gente. A gente está fazendo esse levantamento para minimizar esse impacto, mas é um valor considerável de 50 milhões de reais aproximadamente. Obviamente não tinha dinheiro no caixa para pagar, né? Para fazer isso teria que tirar da saúde, teria que tirar da obra de enchente, de drenagem. Essa pergunta é importante. Obrigado, Beto. A vereadora Thalita também pediu para fazer a questão. Bom dia. Bom, obrigada, prefeito e secretários, pela explanação e pela transparência. Eu acredito que existem muitas formas de aumentar a intervenção do município, né? Não somente pelo aumento dos impostos, mas também com incentivos e com programas vinculados ao governo federal e ao governo do estado. Eu queria citar alguns exemplos aqui, como, por exemplo, tendo uma parceria no Conselho do Turismo, habilitando o nosso município para o MIT, a gente consegue receber recurso do governo do estado. Hoje a gente tem municípios como Cunha e Cruzeiro que já são habilitados no MIT, que recebem esse recurso. Taubaté tem grande potencial turístico e não está recebendo. Nós temos também possibilidades de criar mecanismos de combate à desigualdade racial, como o Conselho de Igualdade Racial, que também gera maior repasse do governo federal para o município. Nós temos também programas para pessoas com deficiência, como Viver Sem Limites, por exemplo, que também repassa recursos, inclusive com materiais, vans adaptadas, carros adaptados, inclusive com mão de obra para acessibilizar prédios públicos, né? São programas que já existem que a prefeitura precisa somente se inscrever, se adequar para poder receber esses repasses. Eu queria saber do olhar da gestão para correr atrás desses incentivos, desses programas, dessas ações vinculadas com o governo federal e também com o governo do estado. Uma pergunta, vereadora. Nem se a gente não quisesse, a
gente não poderia nos dar o luxo de não fazer. Então, o escritório de projetos é uma dessas medidas, as consultorias que já estão nos ajudando também é outra medida, e aí foi dito aqui na apresentação, né? A gente tem que saber todas as caixinhas onde tem dinheiro para a gente apresentar adequadamente o projeto. E aí, aqui não tem nem discussão, né? A gente precisa disso para conseguir melhorar o serviço à população. E contamos com todos da Câmara também para nos apoiar. Obviamente, tem algumas medidas que a gente não vai conhecer, que vocês podem trazer para a gente e a gente vai dialogando ao longo do tempo. Mas tem uma grande janela de oportunidade, talvez a maior, na saúde. A gente realmente perde muito dinheiro, ou deixa de receber muito dinheiro na saúde por diversos motivos, né? A gente tem somente 2 UPAs cadastradas. É difícil, as outras não são mais UPAs, né? A planta não é adequada de acordo com o programa federal, ou como a gente presta conta do atendimento. Então tem todo um olhar interno que muitas vezes não é visível, seja para a Câmara ou para a imprensa, aquelas medidas internas que tem que ser feitas para corrigir a rota, mas que vai garantir aumento de receita. Então, a gente precisa e vai fazer um esforço enorme para captar recurso do governo federal, estadual, deputados, parceiros. A gente quer construir um bom diálogo com vocês para apresentar projetos para as próprias emendas de vocês também serem mais assertivas e aumentar o impacto, se a gente puder contribuir em conjunto. Se vocês conhecerem melhor os nossos projetos e a gente as vontades de vocês, tenho certeza que trabalhando junto, talvez as próprias emendas, obviamente não em posição, mas para a gente construir os projetos que podem ser prioritários para o Taubatiano. É isso. Novamente, pessoal, grande parte do nosso esforço aqui é reafirmar o compromisso com a verdade, compromisso com a transparência, compromisso com vocês, com nós todos taubatianos, e garantir que está todo mundo do outro lado, falando, trabalhando, pagando a sua conta, tem uma cidade que a gente merece, uma cidade dos nossos sonhos, uma cidade que presta um serviço com dignidade. Essa eu tenho certeza que é a missão de todos os secretários e tenho certeza que é a missão de todos os vereadores, e a imprensa vai ter canal aberto para fazer os questionamentos e acha o slide final, para fazer os questionamentos, e a gente vai ser sempre transparente, não temos compromisso com o erro. Queria agradecer novamente a nossa equipe, é muito bom ver o brilho no olhar dos secretários que sabiam o tamanho do desafio quando chegaram. Então, desde o dia 1º, ou até antes, durante a transição, trabalhando incansavelmente para entregar soluções, cientes do desafio. Tudo que a gente vai fazer daqui para frente, nesses 4 anos, é como e que decisões a gente precisa tomar para aumentar o nosso tempo de resposta para as ansiedades da cidade de Taubaté, dos taubatianos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Oi? Boa, o Matheus como servidor aqui também, a gente falou isso um pouco mais cedo, acho que eu citei ao longo da apresentação, mas queria reforçar aqui no final, né? Também todos os secretários têm elogiado bastante a qualidade dos servidores que eles encontraram nas suas secretarias, para a gente conseguir, né? Ninguém vai fazer isso junto, tem um corpo de pessoas aqui que muitos há bastante tempo sabem que já deu certo, que deu errado, a gente está construindo esse processo de escuta. Temos 4 servidores municipais, secretários, e vários servidores públicos, secretários em outras áreas, não necessariamente de Taubaté. O desafio é grande, mas a vontade de vencer é maior, e eu conto com o apoio de vocês. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço a todos.